Olá, pessoal! O tema de hoje é baixa estatura. Aquela famosa frase, o meu filho não cresce. Tenho certeza que todo mundo, em algum momento da prática pediátrica, já ouviu falar isso. Para facilitar a discussão, eu dividi aqui em dois vídeos. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre os conceitos fundamentais de baixa estatura, aqueles que devem ser avaliados em todas as crianças, inclusive naquelas que eu não estou suspeitando de baixa estatura. No segundo vídeo, nós vamos falar sobre os principais diagnósticos diferenciais de baixa estatura e como iniciar a investigação. Sempre lembrando que são vídeos voltados para a formação do pediatra geral e não do especialista. Inclusive, nós vamos destacar aqui os momentos onde é necessário encaminhar esse paciente para o especialista. Pois bem, vamos começar. Para começar a discussão, eu vou trazer um caso clínico, que é um caso clínico que eu já havia apresentado para vocês algumas perguntas que eu vou demonstrar aqui para a gente poder relembrar e discutir. Trata-se do João, um paciente de 4 anos de idade que está em consulta ambulatorial de rotina. Os pais estão preocupados, pois acham que o João está crescendo pouco e que ele é o mais baixo da sala de aula. Trata-se de uma criança nascida de termo, sem intercorrências até o momento, não teve internação prévia, não tem cirurgia prévia, não tem alergia, ou seja, nada de antecedente que seja relevante. A vacinação está em dia, mas só que faz 2 anos já que ele não passa em consultas pediátricas. A família descreve uma alimentação equilibrada e balanceada e ele é o filho único. Não tem comorbidades relevantes na família também que sejam destacadas. O desenvolvimento neuropsicomotor dele está compatível com o esperado para a idade. No exame clínico de hoje não tem nenhuma alteração significativa. O estadio puberal dele é G1, P1, ou seja, ele ainda é pré-púbere, como esperado. Em relação à estatura, ele tem 92 centímetros, o peso ele tem 16,5 kg e isso vai dar um IMC de 19,5 kg. O pai tem 1,88 m e a mãe tem 1,63 m. E aí tem aqui para apresentar os gráficos dele, primeiro em relação ao crescimento, com esse gap que já tinha sido destacado, né? Ele tem todas as consultas realizadas até 2 anos e depois fica 2 anos sem passar em consulta e o que ele está é aqui entre os Z-score -2 e -3. Em relação ao peso, também temos o gráfico, aqui como ele vinha seguindo até os 2 anos e esse gap e o peso dele atual entre 0 e -2. E aí tem as perguntas, que são, em relação à estatura, qual é o diagnóstico atual do João? Qual que é a estatura-alvo do João? Quais são os exames que são indicados neste momento? E qual é a conduta indicada neste momento? E a etiologia mais provável da baixa estatura apresentada, da queixa apresentada pelos pais, né? Bom, a discussão vai ser para responder essas perguntas. Então, aos poucos, nós vamos respondendo cada uma dessas perguntas. Antes de começar a responder as perguntas, uma das coisas que eu queria destacar aqui, que é importante a gente ter conhecimento, é que há uma pressão social em relação à baixa estatura. Isso não é só uma impressão das pessoas, mas tem artigo em relação a isso. Esse é um dos artigos que eu trago que fala sobre isso, não só sobre a questão da pressão social, mas a questão da diferença entre os sexos em relação à baixa estatura. Nesse estudo, eles levantaram 288 crianças que foram atendidas no Hospital do Cincinnati com queixa de baixa estatura. Primeiro ponto que chama atenção é que a relação de menino para meninas é de quase 2:1. Eu tenho o dobro de meninas em relação a meninos. Nos meninos, a média de Z-score, quando eles são encaminhados para a investigação, é o Z-score -1,9 e em 15% deles foi encontrado alguma doença orgânica. Nas meninas, o Z-score foi de -2,4 e em 40% deles foi encontrado alguma doença orgânica. Ou seja, os meninos são mais encaminhados, são encaminhados mais precocemente e com menos doença orgânica. Esse é um ponto importante, né? Existe uma questão de que quase nunca vocês vão ver queixa em relação à alta estatura. Meu filho é muito alto, mas em relação à baixa estatura isso é muito frequente e isso é mais frequente em meninos do que em meninas. Aqui são gráficos desse artigo mostrando que em cinza estão as meninas e em preto estão os meninos. Os meninos são encaminhados com Z-score maior e as meninas com Z-score menor.
O tempo de demora para encaminhar para um especialista é muito menor no menino do que na menina. Os meninos são encaminhados mais precocemente. O déficit em relação à estatura dos pais é bem maior na menina do que no menino. E a proporção, de acordo com a idade de encaminhamento, sempre é mais menino do que menina. Só em uma das faixas etárias foi mais menina do que menino. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa queixa, porque muitas vezes é uma questão de preocupação dos pais que não querem ter um filho baixo, isso principalmente em relação a meninos, do que realmente uma queixa de baixa estatura. Então o primeiro ponto que a gente tem que saber bem é avaliar para saber quem tem e quem não tem baixa estatura. E aí um dos pontos fundamentais é como medir. E existem diferenças importantes. Até 2 anos de idade, o que eu meço é comprimento. E por que eu estou falando aqui que o que medido é comprimento? Porque eu vou medir com a criança deitada. Então, mesmo que ela consiga ficar em pé, até 2 anos de idade, a medida tem que ser realizada com a criança deitada com a régua antropométrica, também conhecida como antropômetro horizontal. E sempre com 2 examinadores. Pode ser a mãe junto, mas para um segurar a cabeça e o outro segurar os pés e poder fazer uma medida de forma adequada. Acima de 2 anos de idade, o que eu vou medir é a altura. Então, se a criança tem mais de 2 anos de idade, eu sempre devo medir com ela em pé, usando, idealmente, o estadiômetro de parede. O que acontece, eu não sei se vocês já notaram ou não, quando eu pego as curvas de crescimento do OMS, quando chega com 2 anos de idade, tem uma espécie de um degrau na curva, que eu já ouvi até gente falar, acho que é erro de impressão. Não, não é erro de impressão, é de propósito isso. Por quê? Porque a curva do OMS, que em geral é a nossa referência, até 2 anos de idade, todas as crianças foram medidas deitadas e acima de 2 anos de idade, todas as crianças foram medidas em pé. Então, se eu uso a curva de referência, eu tenho que medir da mesma forma que as pessoas que montaram essa curva. Tá? Algumas referências até falam que entre 2 e 3 anos de idade, que é o momento mais crítico, que você poderia medir deitado e em pé, medir o comprimento e altura e fazer a média. Tá? Dado relevante disso, só para a gente ter aqui, é uma questão, vamos dizer assim, até semântica, mas para saber, está errado eu falar que uma criança de 6 meses tem 65 centímetros de altura. Ela tem 65 centímetros de comprimento, porque eu medi ela em pé. Eu medi ela deitada, desculpa. Assim como está errado eu falar que um adolescente de 12 anos tem 1,50 m de comprimento. Não, é de altura, porque eu medi em pé. Se eu chamar tudo de estatura, está tudo certo. Tá? Então, se tiver dúvida, chama tudo de estatura, que aí funciona, que aí dá certo. Lembrando só, né, como medir as crianças. Eu vou usar, então, esse estadiômetro, ele é bem famoso, né? Pode ser de madeira, de plástico, tem vários materiais para isso. Ele tem uma parte fixa, e a cabeça deve ficar aqui na parte fixa, e ele tem uma parte móvel, e os pés devem ficar na parte móvel. E existe toda uma técnica de como medir. Né? Sempre usar uma superfície lisa e plana. Cuidado, às vezes, se tem alguma deformidade na maca, alguma coisa assim, que pode alterar a medida. A criança descalça, obviamente, com o pé sem nenhum adereço, meia, nada disso. O pescoço reto, o queixo afastado do peito, ou seja, nem está muito hiperestendida, nem com o queixo dobrado. Os ombros, as nádegas, os calcanhares em contato com a superfície, garantir que ela esteja retinha. Pressionar os joelhos para baixo, mantendo os joelhos estendidos para garantir que a perna fique reta. E os pés juntos, formando um ângulo reto com as pernas, para poder garantir que a medida seja adequada. O ideal é que a mãe segure aqui a cabeça e esteja com essa parte encostando na cabeça e que o médico segure a parte dos pés e aí tem essa parte direitinho sendo segurada aqui pelos pés. Aqui tem até figuras mostrando como fazer isso. Né? Então, aquilo que eu falei, segurar, ela está bem reta, o joelho esticado, a cabeça bem reta encostando bem, o pé bem encostadinho, fazer a leitura com o pé a 90 graus, faço a leitura e anoto em algum lugar. Para medir as crianças, já que vou medir a altura, ou seja, acima de 2 anos de idade, aí o que eu devo usar, idealmente, é estadiômetro de parede.
Uma das dúvidas que às vezes sempre surge é, não posso usar aquele da balança, né? Porque na balança já vem aquela reguinha, é só levantar, já vejo o peso e a altura numa tacada só. É meio problemático usar aquilo, porque você não garante, como está aparecendo nessa figura, que a criança fique completamente reta, né? Ali não tem apoio nenhum. O ideal é que tenha um apoio para que eu saiba que os calcanhares, as nádegas, os ombros e a cabeça estejam encostadas numa superfície lisa, para garantir que a criança esteja reta e não inclinada para frente ou inclinada para trás, alguma coisa desse tipo. Porque quando eu uso a régua da balança, eu não consigo garantir. Então, tem que ser uma parede, obviamente, sem rodapé, a criança tem que estar em pé e descalça, os ombros ao longo do corpo, os braços ao longo do corpo, calcanhar, ombro, nádega, em contato com a parede, as porções internas dos calcanhares e dos joelhos se tocando, os pés unidos também formando um ângulo reto e a cabeça olhando para frente para um ponto fixo na altura dos olhos. E aí eu vou garantir que esteja como está desse jeito, com a criança bem posicionada, a criança posicionada reta. Tá? Então, por isso que é importante usar muitas vezes o estadiômetro de parede e não aquele da balança. Tá? Dificuldade é que nem todo lugar tem isso disponível fácil para poder ser utilizado. Em situações especiais, eu tenho que fazer medidas especiais. Por exemplo, se eu tenho aquela criança que tem alguma limitação de movimento, alguma neuropatia, ela não consegue ficar reta nem deitada nem sentada, existem outras formas de medir. E aqui eu demonstro algumas delas. Eu posso fazer a medida do comprimento tibial, que aí eu vejo a altura aqui da tíbia até o malelo medial e vejo essa distância. Eu posso fazer o comprimento do braço e eu posso medir o comprimento da perna para a criança sentar. Aí vai depender de qual vai ser mais fácil para aquela criança, conforme a capacidade de colaboração. E aí, para cada uma dessas medidas, existe uma fórmula que eu consigo fazer a conversão para ver qual que é a altura estimada. Então, por exemplo, da tíbia, é o comprimento da tíbia vezes 3,26 mais 30,8. Isso vai dar a altura estimada daquela criança, com uma variação de mais ou menos 1,4 centímetros. A mesma coisa que vale para o braço, tem uma fórmula, para a perna tem uma fórmula. Obviamente, não tem que saber de cor essas fórmulas, mas tem que saber que essas outras formas de medir existem e que elas vão ser importantes para alguns pacientes, que eu não consigo medir de uma forma acurada nem a altura, nem o comprimento. Tá? E aí eu faço a medida, eu vou colocar nos meus referenciais antropométricos, nas minhas famosas curvas de crescimento. Existem diversas curvas disponíveis, com diversas populações. Aqui, por exemplo, eu estou dando 2 exemplos de curvas. Essa daqui é a chamada curva de Marcondes ou curva de Santo André, que foi feita na década de 70 na cidade de Santo André, que aí fizeram a curva baseada naquela população. Assim como aqui, por exemplo, tem a curva do CDC, que existe uma curva da década de 70 e outra curva que foi refeita no ano 2000. Tá? O que é importante quando eu vou usar uma curva de crescimento? Que ela reflita aquela população que eu estou analisando, mas muitas vezes não a população como um todo, mas sim um ideal daquela população. Aquela população de crianças que não tenham nenhuma doença de base, que não tenham nenhuma limitação dietética, que tenham boas condições sociais. Então, por isso que muitas vezes eu tenho que escolher cidades ou populações específicas onde eu posso garantir que aquela curva vai refletir o máximo do potencial genético daquela população. Né? A curva de Santander, por exemplo, tem um fato interessante de ser realizado com a população brasileira. Muitas das curvas não são realizadas com a população brasileira. Eu preciso não só ter uma população adequada, mas também ter um bom centro que eu possa fazer as medidas de uma forma acurada, de uma forma confiável, para que esses gráficos acabem funcionando bem. Eu preciso de bons modelos matemáticos para poder fazer as medidas e eu posso fazer as medidas das mais variadas formas. Eu posso fazer um estudo transversal, onde, por exemplo, eu pego toda aquela população pediátrica daquela cidade, daquele bairro, daquela localização que eu estou querendo ver, e aí eu faço as medidas de todas as crianças e, por modelo matemático, monto a curva.
Existe também o estudo longitudinal, que aí eu pego as crianças desde o nascimento e vou acompanhando e fazendo as medidas e comparando elas com elas mesmas e monto a curva assim. Dá para entender que esse segundo modelo é um modelo mais fidedigno, mas é um modelo muito mais difícil, muito mais complexo de ser executado. Atualmente, a principal referência, o principal uso que nós temos é a curva da OMS, que foi baseado nesse estudo multicêntrico, que o estudo desejava, então, que encontrasse qual que seria a curva de crescimento ideal para a população mundial. E aí foram pegas populações de várias localizações do mundo. Então, América, Europa, Ásia, África, só não vai ter aqui da Oceania. Tá? Nesse estudo, então, foram escolhidas 6 cidades para representar diversos pontos da população mundial. Nos Estados Unidos, a cidade de Davis, no Brasil, a cidade de Pelotas, então temos dados brasileiros nessa curva, a cidade de Oslo, a cidade de Accra, a cidade de Muscat e a cidade de Nova Delhi. Foi um total de 8.440 crianças e baseado nessas crianças que se montaram essas curvas, que são as curvas que nós usamos atualmente pela Organização Mundial de Saúde e que são adotadas também pelo Ministério da Saúde do Brasil. Nessas curvas, então, eu tenho 8.440 crianças saudáveis que foram alimentadas com seio materno exclusivo até os 6 meses de idade, que isso é uma das críticas das curvas que tinham antes do CDC, porque nas curvas do CDC eram com fórmula láctea e não com seio materno. Até 5 anos são as curvas que foram publicadas em 2006, que o estudo foi longitudinal até 2 anos de idade e transversal entre 18 e 71 meses e montou as curvas. De 5 a 19 anos foram usados os dados desse estudo também, mas também houve uma extrapolação dos dados da curva anterior, da curva do CDC. E essas são as referências, então, que nós temos atualmente. Até 5 anos de idade e de 5 a 19 anos. Lembrando que até 5 anos de idade eu vou ter curva de estatura, peso, perímetro cefálico e IMC. E de 5 a 19 anos eu vou ter curva de estatura e IMC. O peso é só de 5 a 10 anos de idade, não tem depois do 10, depois de 10 anos é só a curva de IMC. E de perímetro cefálico não tem após os 5 anos de idade. E aí é baseado nisso que nós vamos ver se nossa criança está bem ou não. E aí eu vou considerar que alguém tem baixa estatura quando está 2 desvios padrão abaixo do considerado da população normal. Na prática, o que acaba sendo usado é abaixo do Z-score -2. Assim como é considerado alta estatura, se está 2 desvios padrão acima da média da população normal, que na prática a gente considera acima do Z-score +2. Então, respondendo aquelas perguntas iniciais, qual é o diagnóstico atual da estatura de João? Baixa estatura, porque ele está abaixo do -2. Se fosse abaixo do -3, seria muito baixa estatura. Quando eu faço isso, na verdade, o que eu estou me baseando é na distribuição normal da população. A gente sabe que uma população normal, aqui, por exemplo, representada por 60 crianças, que vamos imaginar que tenham todas a mesma idade e o mesmo sexo, eu vou ver que eu tenho algumas crianças que são mais baixinhas, algumas crianças que são mais autonas, e eu tenho uma média de população de crianças que são mais ou menos, nem muito alto, nem muito baixo. A maioria da população está aqui na média, nem muito alto, nem muito baixo. Tem uns que se destacam por ser muito altos, tem outros que se destacam por ser muito baixo. Quando eu distribuo isso em percentil, eu falo que alguém está no percentil 50, quando ele está aqui no meio. Ele está junto com a maioria da população, considerando essa distribuição gaussiana. Né? Significa, do ponto de vista teórico, quando eu digo que alguém está no percentil 50, que ele é mais alto que 50% da população e que ele é mais baixo que outros 50% da população. Ele está bem no meio do caminho. Assim como eu tenho os extremos. Se eu tenho alguém que está no percentil 10, ele só é mais alto que 10% daquela população.
e ele é mais baixo que 90% da população. O que isso significa do ponto de vista teórico? Que aquela altura que ele tem é menos frequente naquela população, que são poucas as crianças que tem e que ele está naquela parte mais baixinha da população. Assim como quem está no percentil 90 é mais alto que 90% da população e é mais baixo só que 10% da população. Ele está naquele percentil de pessoas mais altas e que tem estaturas menos frequentes nessa população, né? Não significa em nenhum momento que está de verdade doente, nem esse que é muito alto, nem esse que é muito baixo. Mas significa que ele tem uma estatura que é pouco frequente naquela população e logo o meu nível de atenção deve ser maior em relação a ele. Eu devo estar mais atento à possibilidade daquela estatura ser fora do normal. Não significa, por exemplo, que alguém que esteja aqui no percentil 50 não possa ser doente em relação à sua estatura. Assim como não significa que alguém que está bem aqui no cantinho não possa ser saudável em relação à sua estatura. Só que o nível de atenção que eu tenho que ter para esta criança, que está aqui na pontinha, deve ser muito mais alto do que o nível de atenção que eu preciso ter para essa criança que está bem aqui no meio, junto com todo o restante da população. É uma distribuição que segue uma curva de Gauss. E aí o que acontece? Quando eu falo em Z-score menos 2, que é o que eu tinha dado exemplo, é muito próximo ao percentil 3. Então, normalmente admite-se que é baixa estatura quando está abaixo do Z-score menos 2 e abaixo do percentil 3. Mas isso não é igual ao desvio padrão? Mais ou menos, né? O Z-score é o valor da criança menos o valor da mediana dividido pelo desvio padrão daquela população. Então, isso que é a fórmula do Z-score. Então, abaixo disso daqui é baixa estatura, e abaixo desse daqui, como é muito pouco frequente, é muito baixa estatura. Então, abaixo do Z-score menos 3 e abaixo do percentil 0,1. Assim como é alta estatura, estar acima do Z-score mais 3 ou acima do percentil 97, e é muito alta estatura estar acima do Z-score mais 3 e acima do percentil 99,9. Tá? Então, só para a gente poder ter essas definições. Outra pergunta que eu fiz é em relação à estatura-alvo. Né? O que significa estatura-alvo? É aquilo que é determinado pelo potencial genético daquela criança. E eu vou saber o potencial genético dela baseado na estatura do pai e na estatura da mãe. E aí eu vou seguir, então, esse potencial genético. 80% da nossa estatura final é determinado por esse potencial. Então, quando eu encontro o valor da estatura-alvo, existe um desvio padrão de mais ou menos 8 centímetros e meio, que é mais ou menos 1 para cima, 1 para baixo de desvio padrão. E aí o cálculo depende se é menino ou se é menina. Para eu calcular a estatura-alvo de um menino, é a estatura da mãe mais 13, mais a estatura do pai, dividido por 2. Para calcular a estatura-alvo de uma menina, é a estatura da mãe mais a estatura do pai mais menos 13, dividido por 2. Por que é feito dessa forma? Porque nós sabemos que, em média, os homens são 13 centímetros mais altos que as mulheres. Ou, se eu quiser dizer o contrário, as mulheres são, em média, 13 centímetros mais baixas que os homens. Então, quando eu vou calcular a estatura-alvo de um menino, é como se eu pegasse a mãe e somasse 13 centímetros para saber o seguinte: se essa mãe fosse um homem, que estatura ela teria? Então, é isso que eu faço a média. Por isso que a mãe mais 13 mais o pai dividindo por 2. Então, somo 13 na estatura da mãe e faço a média. Quando é da menina, aí eu subtraio 13 da estatura do pai. Se esse pai fosse uma mulher, qual que seria a altura dele? Faço a média com a mãe e divido por 2. Tudo em centímetro para não dar errado, tá? Eu estou usando 13 centímetros de diferença. Então, usem a estatura do pai, a estatura da mãe em centímetro. Então, por exemplo, se a gente fosse usar o caso do João, foi dito lá no enunciado,
que o pai tem 188 centímetros e a mãe tem 163 centímetros. Para eu calcular a estatura-alvo, então, é o pai, a mãe mais 13, dividido por 2. O pai tem 188, a mãe tem 163, mais 13, dividido por 2. Essa conta vai dar 1,82. Ou seja, a estatura-alvo de João é 1,82 m. Mas isso não é uma medida certeira. Eu tenho uma variação possível de mais ou menos 8 centímetros e meio. Então, são 8 centímetros e meio, acaba sendo essa variação. Se o João estiver dentro dessa faixa, ele está dentro do crescimento adequado. Ou seja, se ele é mais ou menos entre 0 e mais 2, é o canal de crescimento esperado pelo João. A gente tem que lembrar que o João está abaixo do menos 2. Ou seja, essa baixa estatura dele não pode ser atribuída a uma baixa estatura familiar. Não pode ser atribuída ao potencial genético dele. É para isso que serve calcular a estatura-alvo. Tá? E eu posso dizer que, se for baseado no potencial genético dele, o que é esperado é que ele tenha algo entre 1,73 m e 1,90 m. É essa a faixa de crescimento esperada para ele. É uma faixa ampla? Sim, é uma faixa muito ampla. Mas nesse caso, por exemplo, dá para ver que foi útil, porque a gente está vendo que a estatura atual do João está abaixo daquilo que seria esperado pelo potencial genético dele. Então, estatura-alvo de João, 1,82 m, mais ou menos 8,5 centímetros. Lógico que tudo que eu falei aqui não resolve sozinho. Porque imaginem a seguinte situação. Eu tenho a criança A e ela está nesse ponto no canal de crescimento. Eu tenho a criança B, que tem mesmo sexo e mesma idade. E ela está nesse ponto do canal de crescimento. E aí eu pergunto, quem que está crescendo melhor? A criança A ou a criança B? A criança A, que está acima do Z-score 0, direitinho, ou a criança B, que está abaixo do menos 2? A resposta para essa pergunta é depende. Depende do quê? Depende do potencial genético de cada uma delas, que foi o que a gente acabou de calcular, para saber onde é que eu espero que cada uma chegue. Vamos supor que a criança B, os pais têm 1,60 m. Talvez estar aí seja o adequado para ela. E vamos supor que a criança A, os pais têm 1,90 m. Talvez ele esteja abaixo daquilo que é o potencial genético dele. E tem mais um outro ponto que é importante, que é como é que eles vêm crescendo. Se eu mostrar que a evolução é essa, quem é que está melhor? A ou B? Nitidamente, quem está melhor é a B, porque vem crescendo adequadamente, enquanto a A faz um tempão que não cresce. Então, para eu avaliar a estatura de alguém, eu tenho que avaliar 3 coisas. Em que ponto está na curva, qual que é o esperado para ela, qual que é o potencial genético dela, e qual que é a velocidade de crescimento. Tá? São esses 3 os pontos que eu tenho que ser avaliados. Crescer, eu tenho que lembrar que é um processo contínuo. A criança sempre está crescendo, mas não é um processo linear. A criança cresce muito rápido nos primeiros meses de vida, ela desacelera essa velocidade de crescimento. Aqui é um gráfico de centímetros por ano, ou seja, um gráfico de velocidade ao longo da idade. Ela só volta a acelerar o crescimento na puberdade, pontilhado aqui de menina e a linha contínua de menino, e aí para de crescer no fim da adolescência. Tá? Esse é o processo esperado. E que ele pode ser dividido em 4 fases, então. A fase intrauterina, que não é representada nesse gráfico, que vai depender da alimentação materna, de fatores uterinos, de fatores placentários para crescer adequadamente ou não. A fase infantil, que vai do nascimento até 2 anos de idade, que o crescimento é muito rápido, mas é um crescimento que desacelera muito. Ele está bastante em desaceleração. É uma transição entre a fase intrauterina e o potencial genético. E nesse momento a criança é muito comum que ela cruze canais. Vamos supor, a criança é filha de uma mãe diabética. Nasce gigue, nasce grande tanto de peso quanto de altura. Ao longo ali dos 2 primeiros anos, o que vai acabar acontecendo é que nos primeiros meses ela vai cair nos canais de crescimento
até atingir aquele canal que é o potencial genético dela. Ela está acima do potencial genético por causa de uma condição intrauterina. Assim como vale o contrário. Aquela criança que teve uma restrição de crescimento intrauterino por algum motivo, entre 1 e 2 anos de idade, ela faz o chamado catch-up. Ela acaba recuperando o crescimento dela até atingir os níveis esperados pelo potencial genético dela. Então, eu posso ter nesse momento tanto catch-up, que é a recuperação na curva de crescimento até atingir o potencial genético dela, como o catch-down, que é uma queda na curva de crescimento, porque estava superestimado aquele crescimento, até atingir o potencial esperado para ela. Tem a fase pré-puberal, que é essa fase aqui do meio, que é uma fase de velocidade de crescimento constante, que acaba crescendo sempre na mesma velocidade, e até que entra na adolescência, que aí eu tenho uma fase de aceleração e desaceleração da curva de crescimento. É isso que acaba acontecendo. Lembrando que, só de curiosidade, o período de maior velocidade de crescimento da vida é dentro do útero, no 4º mês de gestação, que a criança ganha 2,5 centímetros por semana. Depois disso, esse crescimento só desacelera e só vai acelerar de novo na entrada da puberdade. Tá? Mas nunca vai ganhar tão rápido o crescimento quando dentro do útero, 2,5 centímetros por semana, ou seja, dá 10 centímetros em 1 mês. Né? Nunca vai ganhar velocidade tão rápido assim depois. E lembrando também que esse crescimento não é linear, ele depende muitas vezes do órgão envolvido. Por exemplo, órgãos linfóides são os que crescem mais rápido, mas eles até involuem na adolescência. A parte neural está sempre em crescimento, a parte genital só vai crescer depois da puberdade, e o que eu tenho no crescimento geral é uma média disso tudo. E aí é interessante a gente, como pediatra, ter uma ideia de como que a criança cresce. Vocês já devem ter notado, isso é fácil, que as crianças nascem, em média, com 50 centímetros. A maioria das crianças que nascem bem de termo é próximo disso o valor da estatura ao nascimento. E aí o que acontece? No primeiro ano de vida, ganha 25 centímetros. Ou seja, a velocidade de crescimento do primeiro ano é 25 centímetros por ano. Ou seja, quando atinge 1 ano de idade, tem aproximadamente 75 centímetros. Sendo que, em geral, cresce 15 centímetros no primeiro semestre e 10 centímetros no segundo semestre. Ou seja, o ganho é maior no primeiro semestre do que no segundo, mostrando essa questão da desaceleração do crescimento. No segundo ano de vida, ganha-se de 10 a 12 centímetros por aí, e a maioria das crianças chega aos 2 anos de idade ao redor de uns 85 centímetros de estatura. Entre 2 e 4 anos, ganha-se aí de 5,5 a 9 centímetros por ano, e aí o crescimento com 4 anos de idade é um marco importante, que a maioria das crianças com 4 anos atinge 1 metro de altura. Continua crescendo aí ao redor de 5 a 8,5 centímetros por ano, até que com 6 anos de idade atinge 1,10 m. E a partir dos 6 anos, a velocidade de crescimento ela vai bem constante. Ela varia se é menino ou se é menina, mas para os meninos ganha ao redor de 4 a 6 centímetros por ano e para as meninas de 4,5 a 6,5 centímetros por ano, até chegar na puberdade. E aí, quando chega na puberdade, as meninas ganham de 6 a 10,5 centímetros por ano e os meninos de 7 a 12 centímetros por ano. É isso que é esperado em relação ao crescimento de uma criança saudável. Tá? Entendendo isso, já dá para entender algumas coisas. Primeira delas, que não é coincidência, o porquê que a maioria das queixas de baixa estatura surge a partir dos 4 anos de idade. Por quê? Porque antes disso, a criança cresce super rápido. Imagine o seguinte, a criança nasceu com 50 centímetros. Ela ganha 50% da estatura em 1 ano só. Ela dobra em relação ao nascimento com 4 anos. É super rápido. E aí, de repente, a família está vendo aquela criança que ganha estatura super rápido, aí com 4 anos ela chega em 1 metro. Aí com 5 anos ela está com 1,05 m. Parece muito pouco.
É meio frustrante, é meio decepcionante, de repente, você vê alguém que estava crescendo tão bem, tão rápido, e aí chega um momento que começa a não crescer mais. Então, por isso que muita família fica frustrada nessa idade, e por isso que as queixas de baixa estatura surgem depois dessa idade. Então, o que a gente tem que é importante entender? Entender qual que é a velocidade de crescimento esperada, entender esses marcos aqui, e entender que a partir dos 4 anos de idade, eu tenho velocidades de crescimento mais constantes e que são interessantes da gente saber sim. Então, o que eu acho que é importante saber dessa figura aqui? Que nasce com 50, que chega em 75 com 1 ano, que chega em 1 metro com 4 anos, e que a partir daí, a velocidade mínima de crescimento, que foi aí que eu destaquei, entre 4 e 6 anos de idade é de 5 centímetros por ano, e a partir dos 6 anos de idade é de 4 centímetros por ano nos meninos e 4,5 nas meninas. Porque se eu tiver alguém que está crescendo abaixo disso, eu posso ter um problema. Então, eu estou tentando juntar aqui 3 conceitos importantes. Que ponto ele está na curva agora, qual que é o potencial genético dele e qual que é a velocidade de crescimento esperada. Tá? Alguns lugares colocam isso de uma outra forma. Existe também a chamada regra dos 5. Não sei se vocês já ouviram falar, mas se de repente for útil, essa figura eu tirei até do UpToDate. E aí o que eles mostram aqui? Eles decoram os múltiplos de 5, que é o nascimento 50 centímetros, com 1 ano de idade 75 centímetros, com 4 anos de idade 1 metro, com 8 anos de idade 1,25 m e com 12 anos de idade 1,50 m. Lógico que são valores aproximados. E aí o que eles colocam aqui é que nesse primeiro intervalo a velocidade de crescimento é de 25 centímetros por ano. Nesse segundo intervalo, entre 1 e 4 anos, é de 10 centímetros por ano. E de 4 até 12 anos é ao redor de 5 centímetros por ano. Se eu tiver esses valores em mente, eu consigo ter ideia se a minha criança está crescendo numa velocidade boa ou não. Se tiver em dúvida ainda, uma outra possibilidade, que é até o mais adequado, é do mesmo jeito que a gente tem curva de peso, curva de altura, existe curva de velocidade de crescimento. Essa curva, por exemplo, eu tirei do site da Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí eu vou ver, de acordo com a idade, qual que é a velocidade de crescimento esperada. E aí eu sempre vou usar como unidade os centímetros por ano. É o que está mostrando aqui na curva. Centímetros por ano. Logo, o intervalo mínimo que eu tenho para fazer a medida é de 6 meses. Então, como é que funciona? Fulaninho ganhou 3 centímetros em 6 meses. Eu afirmo que a velocidade de crescimento dele naquele momento é de 6 centímetros por ano. Porque ele ganhou 3 centímetros em 6 meses, 6 centímetros por ano. Certo? Lógico que o intervalo mínimo é de 6 meses, porque não dá, por exemplo, eu dizer o seguinte, ele ganhou 2 centímetros em 1 mês. Logo, se ele ganhou 2 centímetros em 1 mês, num ano vai ganhar 24 centímetros. É muita extrapolação. Eu tenho que ter um intervalo mínimo de 6 meses para fazer isso. Então, eu preciso desses 6 meses de intervalo para poder dizer qual que é a velocidade de crescimento. E aí eu consigo avaliar os 3 parâmetros fundamentais, vou falar deles novamente. Qual é o ponto que a criança está na minha curva agora? Qual que é o potencial que eu tenho para esperar dela em relação à estatura-alvo? E qual que é a velocidade que ela está crescendo? Isso eu devo fazer para todas as crianças, independente se eu estou suspeitando de baixa estatura ou não. Porque às vezes eu posso me enganar com alguém que está no ponto adequado na curva, parar com essa avaliação e não perceber que ele está abaixo do potencial genético dele, ou pior, que ele não está crescendo com uma velocidade de crescimento adequada. Bom, isso é o que eu tinha para falar da primeira parte. Avaliamos, então, como medir, que colocar na curva, que parâmetros importantes eu tenho que avaliar. Na próxima parte, eu vou falar sobre a baixa estatura propriamente dita. Então, sigam para o próximo vídeo. Lembrando que se gostou desse vídeo, se trouxe pontos importantes, pontos relevantes, deem um like aí, deem um joinha no vídeo, vamos ajudar a divulgar os vídeos.
E quem ainda não se inscreveu, não se esqueça de inscrever no canal e ser notificado quando aparecerem novos vídeos. É isso, até a próxima, pessoal. Tchau.